Irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos de novo na casa do Senhor, né? E hoje nós vamos começar a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Acabei de colocar nos grupos a lição número 1, para você que está em casa acompanhar, tá bom? E era para ter começado no domingo. Mas o Senhor nos orientou a trabalhar domingo com o Salmo 1 e a sua aplicabilidade nos dias de hoje, comparando o Salmo 1 com os recursos tecnológicos, né? E hoje nós vamos começar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Os irmãos que sempre nos acompanham na quarta-feira e estão estudando primeiro o Gênesis, depois o Êxodo, nós vamos ter essa interrupção só hoje. Quarta que vem já retorna. E os irmãos que estão aqui na igreja estão vendo, quero agradecer ao pastor Heber, tá? Todo o carinho. Nós não temos a revista toda impressa, porque eu estou fazendo lição a lição. Mas aqueles que estão vindo para a escola dominical estão recebendo, tá bom? Então, muito obrigado, Heber, o carinho. E Carlinhos, quem for passando, vai distribuindo. Amém? Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra, por gentileza, você em casa, o seu smartphone. Nós aqui não precisamos, nós temos a lição toda na mão, tá bom? E vamos ficar em pé e vamos ler o Salmo de número 23, amados. Apesar de que já sabemos de cor, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 23, ele diz exatamente assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Senhor, te agradecemos por esse momento tão bom em que estamos na tua casa. Eu te agradeço por esse número tão maravilhoso de irmãos que aqui já estão, para juntos, Senhor, louvarmos o teu nome e aprendermos da tua palavra. Abençoa-nos esta noite, guia-nos e dá-nos da tua graça e do teu conhecimento. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, a nossa querida lição de número 1, ela é uma lição de introdução ao Salmo 23. Esta revista ela foi toda dimensionada e criada em razão de algo extremamente simples. Nós estaríamos esse trimestre na escola bíblica dominical trabalhando com arrebatamento. Mas o Senhor falou ao nosso coração e o Senhor nos pediu para trabalhar com o Salmo 23. Obviamente que a revista do arrebatamento estava pronta, perto, inclusive, de ser absolutamente impressa e entregue. E na medida que o Senhor nos guia para mudar o assunto, é óbvio que se torna impossível fazer uma revista de qualidade em menos de um mês. Então, é por isso que cada lição está sendo produto de muito estudo, como todas as lições são, de muita análise, de muita calma, de muita oração, para poder chegar ao que está chegando na sua mão hoje aí, tá bom? Seja através do meio físico, os irmãos que estão aqui,
na igreja estão recebendo, ou seja, por intermédio do meio eletrônico. Os irmãos em casa já devem estar com a lição número 1. E aí é óbvio que nós pedimos perdão aos irmãos, mas não havia tempo suficiente para já entregar a revista inteira. Mas ao final de todas as lições, você pode sim pedir, pastor Heber vai imprimir e Deus vai abençoar. Não se preocupe, tá bom? Muito bem, então, abrindo por gentileza, introdução ao Salmo do Pastor. Tá uma figura muito bonita, né? A própria lição aqui, a capa também muito bonita. Então, nossos parabéns ao pastor Heber, louvado seja o nome do Senhor. E, obviamente, o texto áureo é o texto que acabamos de ler desde o início, tá? É o Salmo 23. Nós teremos esta noite, irmãos, literalmente, 2 grandes objetivos. Primeiro objetivo está aí na página número 3, é tentar trazer aos irmãos a realidade de que o Salmo 23 é também para hoje. Ele não foi um salmo só para ontem, e não será um salmo só para amanhã, mas é também um salmo para os dias de hoje. E o segundo objetivo que temos nesta introdução é exatamente uma visão panorâmica do Salmo 23. Do Salmo 23. Vamos então à página 4 e vamos à introdução da lição. Sei perfeitamente que não é uma introdução muito gostosa de se ouvir, mas é a pura realidade. Quando Cristo disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, obrigado meu amado pastor, o Senhor sabia o que estava falando. Sim, aquela velha história de se vender, um cristianismo barato, um cristianismo maravilhosamente simples, um cristianismo de propulsão somente econômico, financeira, política, social, né? Jesus nunca venceu e nunca vendeu um cristianismo nesse bom estilo. Ao contrário, Jesus sempre foi claro, direto e objetivo. Quem quer me seguir, que negue-se a si mesmo, que tome o quê? A sua cruz, e venha após mim, e me siga, né? Normalmente, quando pessoas chegavam perto do Senhor Jesus, e queriam fazer do evangelho uma barganha, simplesmente Jesus vendo e discernindo o coração, porque Jesus era Deus, tá? Ele era onisciente, ele conhecia o coração e o pensamento de todos que estavam ao seu lado. Jesus simplesmente tomava atitudes muito sérias, e se tinha alguém que dificultava o indivíduo entrar no próprio rebanho dele, por incrível que pareça, esse era Jesus. Esse era Jesus. E olha aqui, se você parar e pensar, o rebanho de Jesus tinha sempre as portas abertas para quem quisesse sair, que saia, né? Incrível isso. Jesus pega aquele rapaz que chega perto dele e simplesmente diz, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Conheço, sigo todos. Então tá bom, você faz o seguinte, vende tudo que você tem e vem e me segue. O rapaz saiu triste, por quê? Porque ele tinha muitas propriedades, né? Ele não estava preparado para seguir o pastor, porque o coração dele estava preso nas propriedades. Nicodemos, quando chega perto de Jesus e começa a querer tirar dúvidas teológicas, Jesus olha para ele e diz assim, amigo, eu não estou aqui para tirar dúvidas teológicas. Eu estou aqui, meu amigo, é para simplesmente levar o ser humano de volta ao meu Pai. Tá? Agora, para te satisfazer um pouquinho, fique tranquilo, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também o quê? Levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
a vida eterna. Então, presta atenção, vou te mostrar que eu sou o Messias. Quando eu for erguido, você vai ter a convicção absoluta de quem eu sou. E isso aconteceu. Nicodemos soube disso, e inclusive Nicodemos foi um daqueles que foi atrás do corpo de Jesus com José de Arimateia para colocá-lo num sepulcro. Então, é muito interessante que simplesmente alguns Jesus chama, outros Jesus simplesmente afasta. Mas é incrível nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca deixou de trabalhar com a verdade, e ele diz de forma muito clara: quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E não pense que seguindo a mim, você está isento de absolutamente tudo que é problema, que é normal e comum para a humanidade. Porque no mundo tereis aflições. Nosso estudo começa dessa forma. Então, nós temos que compreender algo extremamente simples, que é fantástico, direto e objetivo. Por que estamos vivendo nesse momento de pandemia? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Porque Deus já tinha predeterminado todo esse tempo. Porque o Senhor Jesus já tinha dito: vai ser assim, e acabou. E o que eu acho interessante é que o Senhor Deus, ele já nos tinha avisado para que quando este momento chegasse perante nós, nenhum de nós tivéssemos a sensação de apuro, de dificuldade, de desespero. Porque desde o primeiro momento em que ele se manifesta a nós, ele nunca pregou um evangelho mamão papaya. Ele nunca pregou um evangelho de bananada com chantilly, meu amigo. Ele nunca trouxe para nós um evangelho de geleia, de morango. Ao contrário, ele disse: meu amigo, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer dificuldade. E preste atenção, eu não quero ninguém se espantando quando passar por dificuldades, porque eu já estou avisando: no mundo tereis aflições. E não é o fato de você estar me seguindo que você está isento de aflições. Ao contrário, me seguindo é que a coisa fica pior ainda. Pior ainda. Isso é tão claro, direto e objetivo, que em Mateus capítulo 5, vá comigo por gentileza, a Mateus capítulo 5, o Senhor diz algo que é muito estranho. Ele diz, lá no querido versículo de número 11, bem-aventurado, na verdade, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. É para fazer o seguinte, é para se regozijar, é para se alegrar, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram antes os profetas que viveram antes de vós. Então, presta atenção. Esse momento de turbulência que nós estamos passando, isso, irmãos, é um nada diante de tudo aquilo que ainda a igreja vai passar. O grande problema é que no Brasil nós estamos muito mal acostumados. A gente tem liberdade religiosa, a gente tem liberdade para cantar, a gente tem liberdade para pregar, a gente tem liberdade para se reunir, a gente tem liberdade para adorar, a gente tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Mas coloque uma coisa simples em sua cabeça. Jesus disse que isso são momentos que não são a tônica da vida cristã. A tônica da vida cristã é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo.
A tônica da vida cristã é simplesmente entender que no mundo teríamos aflições, e a tônica da vida cristã é: quando a aflição for individualizada, for voltada para vocês, for absolutamente dimensionada em razão da minha pessoa, e vocês forem perseguidos e difamados, é para se alegrar, porque grande é o vosso galardão. Então, em primeiro lugar, é interessante, aí na página 4, porque mesmo diante de tudo isso que nós já sabemos, e não há novidade nenhuma para você quanto a isso, assim diz muita gente. A indagação é geral e coletiva. Onde está Deus e sua graça? Achou aí na página 4? Onde está Deus e sua graça? Meus irmãos, Deus está onde sempre esteve, no seu alto e sublime trono, regendo o universo e governando todas as coisas. A visão de Apocalipse 4 é uma verdade. Ele está em seu trono, regendo todas as coisas. Agora, a pergunta não é de maneira alguma onde está Deus. A pergunta é: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Para simplesmente me arrogar, a simplesmente acreditar que eu não vou passar provação. Onde é que eu estou com a cabeça para simplesmente acreditar que eu, ao aceitar o Senhor Jesus, eu não tenho que passar pelo problema do coronavírus? Onde é que eu estou com a cabeça que, pelo fato de ter Jesus do meu lado, eu simplesmente estou isento de agonias, se quando ele me disse que a vida cristã é o contrário? Então, acompanhe comigo a leitura na página 4, exatamente a partir da pergunta. A indagação geral é: onde está Deus e sua graça? Acompanhe a leitura. Interessante que em momentos como o que estamos passando, as reações instantâneas são muito perigosas. Agora, nos impõe sobriedade e calma. Soluções precipitadas sempre são um grande desastre. Esta revista pretende contribuir de maneira bíblica na avaliação dos tempos que vivemos, para desenvolvermos um momento de oração, lamento, reconciliação, autocontrole e, acima de tudo, esperança. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou ter esperança num momento tão difícil como esse? Presta atenção. O mesmo Cristo que disse: você vai passar por dificuldades, e no mundo tereis aflições, ele diz assim também: mas tende o quê? Bom ânimo. E qual a razão? A razão é porque eu venci o mundo. Porque ele venceu. E quem é ele que venceu? Ele é o bom pastor do Salmo. E o que é interessante é que esta evidência de que ele venceu me dará a certeza de que eu vou vencer. Aí depende. Aí depende. O pastor do Salmo, ele garante a vitória porque ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não varia. Nele não há sombra de quê? Variação. Então, ele que venceu, e que é vencedor, e que é o pastor, nos convida, então, a estar do lado dele. A vitória não é garantida porque eu sou ovelha dele. A vitória não é garantida porque eu acredito estar com ele. A vitória é garantida porque ele é o pastor. E ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente.
E aí a pergunta não é: onde está o pastor? A pergunta é: onde eu estou? Essa é a pergunta. Onde é que eu estou? Eu estou com o pastor? Ou estou longe do pastor? Eu estou no redil junto com as demais ovelhas? Ou eu estou acreditando que eu consigo passar por tudo isso sozinho? Esse é o motivo porque aqui na página 4, nós fizemos questão de destacar, amados irmãos, exatamente este ponto. Acompanhe comigo a leitura. A questão não é onde Jesus está, onde Deus está, mas sim onde eu estou. Eu estou no meio do rebanho? Eu estou no aprisco? Realmente o Senhor é o meu pastor? Guarde, a questão não é onde está o Senhor. Ele sempre esteve, onde Ele sempre vai estar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele diz em Mateus 28, último versículo: estou convosco, não é estarei, é estou convosco, todos os dias, até a consumação dos... Então, onde é que está o pastor? Está na sua igreja. Agora, onde é que eu estou? A questão não é onde está o pastor, a questão é onde eu estou. Eu estou com o pastor? Mas pastor, peraí, só um pouquinho. Para estar com o pastor, eu tenho que estar com as outras ovelhas, não é verdade? É. Mas pastor, o senhor já pensou que tem aquela ovelha do olho desse tamanho? Sim, eu sei. Pastor, e aquela outra que tem a língua desse tamanho? Sim, eu sei. E aquela outra que tem um nariz desse tamanho e mete nariz onde não foi chamada? A da língua grande, simplesmente fala o que não deveria falar. Pastor, assim, eu queria o pastor só para mim. É mesmo? Que pena. O pastor fez questão de estar no redil, junto com todas as... junto com a ovelha que não vê, e a ovelha que vê demais. Junto com a ovelha que não sabe falar bé, e a ovelha que fala muito bé. Junto com a ovelha, coitada, que não sabe nem mastigar. Dá vontade de matar a ovelha que não sabe mastigar. O pastor tem que remoer tudo para dar para a ovelha. E junto com a outra ovelha que já quer comer a parte dela e a dos outros. Quer tudo. Sério, é sério. Interessante. Tem ovelha de tudo que é tipo. Não, pastor, eu queria o pastor só para mim. Não vai dar. Mas tem como eu ficar um pouco longe daquela ovelha? Você já viu que ovelha é animal meio assim, meio tonto, rapaz? É a ovelha justamente que não tinha que estar do teu lado, é a que vem para o teu lado. E as ovelhas hoje estão maravilhosas, elas estão muito corajosas. O que elas não conseguem dizer na cara, elas botam num Face, num Zap. A gente é homem demais no Face e no Zap. É incrível. É a brincadeira que fizemos domingo,
E que muita gente depois me mandou um zap dizendo, pastor, eu vou converter, porque o diabo anda usando o print do meu zap para me acusar. Ele não precisa falar mais nada, é só usar o print do meu zap. Não tem para onde. Quer estar protegido na pandemia? Vai ter que aguentar o cheiro difícil da outra ovelha. Vai ter que conviver com a gulosa. Vai ter que conviver com a difícil. Gente, é incrível. Da ovelha de tudo que é tipo. Absolutamente tudo que é tipo. E o que eu acho fantástico é que o pastor quis estar no meio das ovelhas. Gente, isso é lindo. O pastor quis estar no meio das ovelhas. O pastor não sai do meio das ovelhas, ele diz, eu sou o bom pastor, e eu quero tanto estar com vocês, que eu vou dar a minha vida por vocês, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu amo tanto vocês, que estou preparando nos céus, local para recebê-los, e já avisei ao meu Pai, que onde eu estiver, eu quero vocês comigo. Tudo bem que lá, a língua vai melhorar, o olho vai melhorar, o cheiro vai melhorar consideravelmente, né? Um novo corpo, uma nova mente, uma nova alma, tudo novo. Graças a Deus, o corpo da ovelha aqui não herda o céu, de tão difícil que é a ovelha que está falando para vocês. Então não é só a ovelha que está ouvindo hoje, não. A que está falando também não é boa coisa. Mas eu acho incrível o pastor quis estar no meio da ovelha. E aí, meu irmão, nunca mais, em momento algum de agonia da sua vida, pergunte onde está Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele disse que era o bom pastor, e se Ele disse que estaria no meio do seu rebanho, então fique tranquilo, pelo fato de em Hebreus dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele estará sempre em nosso meio. Sempre. Agora eu é que não posso fugir, eu é que não posso correr, eu é que não posso querer estar longe do rebanho. Eu tenho que estar junto com o rebanho. Eu tenho que estar no aprisco com ele. Porque ele não deu a opção, ele chegou a dizer o seguinte, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Então não tem para onde. Quer proteção? Responda a pergunta. Onde é que eu estou? Toda vez que vier o desespero em tua vida, você pense, onde eu estou? Gente, eu tô na igreja. Eu estou no meio do povo de Deus. Eu estou no rebanho do Senhor. Eu não sou aquele maluco que simplesmente vai no culto de virada de ano, não. Eu não sou um malandro que só vai na Santa Ceia e olhe lá se o outro não vier. Não, eu estou na casa do Senhor. Eu não tenho condições de estar todo dia, mas estou na casa do Senhor. Meu Deus, pastor, que coisa linda. Então já estamos começando a resolver algumas questões dessa época que estamos vivendo, já que a revista fala, vivendo em tempos de crise, eu tenho o local mais seguro do mundo para poder estar, que é o aprisco das ovelhas, porque ali está o pastor. Não pense que o pastor está fora do aprisco. Não tente encontrar o pastor fora do aprisco. O pastor é fiel e ama as suas ovelhas. Ele estará só no aprisco. E este salmo fala do supremo pastor. E olha que lindo. Quando a gente pensa exatamente nisso,
a gente pensa, poxa, mas Davi estava inspirado, né, para poder fazer um salmo tão belo como esse. Sim, sim, sim. E é aquilo que nós já falamos em uma pregação que eu trouxe, convidando os irmãos para a nova revista, e que será colocada antes dessa lição, na playlist desta revista. E o que eu acho fantástico exatamente é que, quando Davi pensou para escrever esta grande obra, ele devia, como eu já falei com os irmãos, estar no momento ápice da sua vida, no reinado. Tem gente que diz que ele escreveu esse salmo quando era ainda jovem pastor. Mas a maioria dos intérpretes dizem que ele resolveu escrever esse salmo quando ele já tinha todo o reino estabelecido. E aí em casa você vai ter um deverzinho simples de casa na página 5. Abra a página 5. Olha que interessante. Eu fiz questão de colocar todos os textos na página 5, para depois você ler em casa e ver a trajetória de Davi. Tá certo? Olha que interessante. Página 5, lá na primeira parte, no primeiro parágrafo. Diz assim: seja como for, lembremos-nos que Davi foi pastor, músico, todo mundo sabe disso, e depois ele foi pajem de armas do rei Saul. Ele era aquele menino que levava as armas do rei Saul. E após a vitória de Golias, e aí está o texto, ele se torna comandante, um dos comandantes do exército de Israel, vencendo batalhas difíceis. E aí estão os textos. E ao final, Davi chega ao ponto de ser rei. E é aquilo que já falamos de forma muito direta aos amados irmãos. Quando ele chega à posição maior da sua vida, que ele vê como as coisas foram conduzidas por Deus, ele se sente como ovelha cuidada pelo Supremo Pastor, e ele nos brinda com este salmo, que é o segundo texto mais conhecido da palavra de Deus em todos os tempos, perdendo tão somente para o Pai Nosso. Então, veja que lindo, um homem na amplitude da sua sabedoria e da sua vida, ele resolve fazer um resumo daquilo que foi sua vida e que ele acha mais importante. Salomão, no final da sua vida, disse assim: olha, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Davi, o pai dele, foi muito mais longe. Ele, depois de ter vivido uma vida intensa, ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes o quê? Pastos. Guia-me mansamente às águas o quê? Tranquilas, e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu passe, ainda que eu atravesse, ainda que eu esteja nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele não vai me abandonar, porque Ele me conduz pelo vale da sombra e da morte, e simplesmente seu cajado e sua vara me consolam, e mais ainda, Ele prepara diante de mim, literalmente, manjar na presença dos meus inimigos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha, o quê? E habitarei na casa dele por longos dias. Eu, quando olho para um salmo como esse, eu vejo exatamente proteção. Proteção. É incrível como brota daqui proteção. Daí a questão fundamental da divisão desse salmo. Veja que nós resolvemos, para essa aula introdutória, dividir esse salmo em 3 grandes partes.
página 6. Primeira parte, fala da proteção do corpo. Segunda parte, proteção da alma. E terceira parte, proteção do espírito. Você já pensou nisso? Você já pensou que tem um salmo onde você tem o próprio sumo pastor como pastor, protegendo suas ovelhas, e o que ele mais quer, que suas ovelhas estejam no redil para garantir a elas integridade física, integridade almática e integridade espiritual? Como assim, pastor? Nunca vi isso. Então tá, vamos juntos. Veja comigo o versículo 1 e 2 desse salmo. Na primeira página, quando diz assim: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. O que ovelha quer com pasto e com água? Para que água e para que pasto? Para que alimentado e dessedentado você possa viver. Você sabe o que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo que quando o Senhor é nosso pastor, e quando estamos no redil dele, Ele nos abençoa com proteção física, proteção ao corpo. Ele vai prover a nós o fundamental para a existência física, que é comida e bebida. Ou seja, o pastor possibilita a existência física de suas ovelhas. Está na pandemia com medo de quê? Perdeu o emprego? Não tem como comprar pão e água? Não ter dentro de casa o leite? Presta atenção. O Senhor é o teu pastor. Ele vai te levar e vai providenciar para você água e pasto verdejante. Não vai faltar na tua casa aquilo que é necessário para a tua proteção física. Porque Ele tem prazer em te levar aos campos verdejantes e às águas tranquilas. A gente não sabe como Ele vai fazer isso. A gente não tem dimensão como Ele vai fazer isso. A gente só sabe que Ele faz. Olha que interessante. Vá comigo para a página 6, lá em cima. Podemos dividir o salmo da seguinte forma. Em primeiro lugar, proteção do corpo. O versículo 1 e 2, aqui estão os cuidados físicos, alimentação, bebida, descanso, provendo o fundamental para a existência física, comida e bebida. O pastor possibilita a existência física da ovelha. Comer e beber é, em primeiro lugar, para o corpo, viabilizando a vida externa. Olhe para mim, principalmente você que está em casa. Se o pastor quisesse, você já tinha ido. O pastor não precisa de coronavírus para te levar. O pastor não precisa de coronavírus para me levar. Compreenda isso. No dia em que nós tivermos que estar com o pastor, nós vamos estar eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, fique tranquilo, você só tem que estar no redil, porque Ele vai providenciar proteção ao teu corpo. Agora escute. Se o pastor providenciasse só proteção para o corpo da gente, já era muito. Mas ele vai além. Olha que interessante o versículo 3 e 4. Volte comigo, por gentileza, para o versículo 3 e 4. Refrigera a minha o quê? Alma. E guia-me pelas veredas da o quê?
justiça por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Presta atenção. O que é refrigério para a alma? É descanso para as tuas emoções, porque as emoções, segundo a Bíblia, estão na alma. É descanso para o teu pensamento. É descanso para o teu raciocínio. É simplesmente descanso para os teus desejos. Gente, é incrível como o coronavírus, se ele não está atingindo a pobre da pessoa no tocante à sobrevivência e o pão de cada dia, porque o indivíduo tem o pão de cada dia, é aquela velha história. Estudou a vida inteira, se matou, passou num concurso público e, graças a Deus, é servidor público. Tem o pão de cada dia, mas nós temos que trabalhar. Agora, presta atenção, na medida que eu tenho o pão de cada dia, todo mundo que trabalha em minha casa tem também o pão de cada dia. Hoje uma senhora foi lá, ajudou minha esposa, limpou a casa, amorosamente fez tudo. E aí, em razão de eu ter o pão, ela também tem. Porque, pelo amor de Deus, como é que eu tenho pão e eu vou fechar para ela a oportunidade? Eu me lembro perfeitamente quando começou a pandemia, nós olhamos para ela e nós falamos, não vai te faltar nada. Tenha calma. Agora, se o Estado não pagar a gente, aí a gente não consegue te pagar. Mas não vai te faltar nada. E olha, ó que interessante. Ela hoje não está só ajudando lá em casa, ela está ajudando em outras casas, porque fiz questão também de apresentá-la para outras pessoas, inclusive minha mãe. Eu vi o dia em que os olhinhos dela tremeram, e ela foi trabalhar lá em casa, no medo danado do coronavírus. E eu me lembro perfeitamente de ter dito para ela, olha, você vai ficar 15 dias em casa. Está aqui, 15 dias. Ai, como é que eu vou pagar? Depois a gente vê. E ela foi para casa e 15 dias depois voltou. Aí eu, minha esposa, meus filhos já não estávamos mais com corona. E ela trabalhou tranquilamente. Disse que também teve e tal, e tudo direitinho. Gente, quando ela soube que ela ia continuar trabalhando, a alma dela fez assim, ó. Porque seja pouco ou muito, ela tinha. Você sabe o que o coronavírus está fazendo? Quando ele não está acabando com as vidas, porque o indivíduo está com medo de perder o trabalho ou não, ele está acabando com a alma do indivíduo. Você não tem dimensão do tanto de servidor público, que tem o pão de cada dia ali e tal, e etc., que está dando tiro na cabeça porque enlouqueceu. O indivíduo tem tudo em casa, mas enlouqueceu. Certo? Está com medo de dar um pulo lá fora, que enlouqueceu. Está com medo, meu Deus do céu. Irmãos que estão com as emoções abaladas. Irmãos que estão com a mente em parafuso. Preste atenção no que eu vou te falar agora em nome do Senhor Jesus. O pastor não vai cuidar só da sua sobrevivência física. Ele ama a tua alma e ele vai refrigerar a tua alma. Ele vai te trazer paz. Ele vai te encher de uma paz que você não sabe de onde virá. Ele vai pegar tuas emoções que estão assim, ó, e ele vai torná-las assim. Porque ele refrigera a alma. Ele te leva à tranquilidade. E no pior momento, que é passar pelo vale da sombra da morte, ele diz, epa, peraí, eu estou aqui. Está com medo de quê? Eu estou aqui.
Olha que interessante. Quem está no redil e na presença do pastor, não tem proteção só para o corpo, mas também para a alma. O versículo 3 e 4 aqui estão cuidados referentes à alma, onde estão as emoções, pensamentos, desejos. Veredas de justiça são para sábios, e sabedoria é produto de uma vida com o pastor. Veja, porque o Salmo diz que ele nos guiaria por todas as veredas da justiça. Por uma razão simples, num momento como esse, a loucura te faz ser apressado e colocar o pé pelas mãos. Vereda de justiça, segundo Provérbios, é para sábios. E o temor ao Senhor é o princípio da o quê? O pastor não só vai cuidar das tuas emoções, vai cuidar dos teus pensamentos, vai refrigerar a tua alma, como ele vai te fazer caminhar nas veredas da o quê? Ele vai te fazer caminhar com sabedoria neste momento. Para que você não pegue empréstimo, para que você não dê um tiro na cabeça, para que você não pule do 15º andar, para que você não entregue a tua alma, ou tuas emoções, ou tua razão para quem não merece. Vocês não têm dimensão do tanto de meninas que estão entregando o coração para bandidos num momento como esse. Porque pelo menos o bandido, malandro, escuta. E aí ela pensa que está protegida e está entrando num buraco. Presta atenção. O pastor quer proteger tua alma. É promessa do versículo 3 e 4. Mas se a proteção fosse só do corpo e da alma, seria maravilhoso, só que o pastor quer tudo. Ele quer proteger o teu espírito. Uai, como assim proteger o espírito, pastor? Olha o que diz o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, o quê? Unge a minha cabeça, o quê? E o meu cálice, o quê? Tá, eu sei que isso aqui, numa interpretação literal, é simplesmente o pastor empurrando todos os adversários, ursos, leões, nós vamos ver, serpentes, e fechando todos os buracos para que a ovelha coma. E aí o urso fica vendo a ovelha comer e não pode engolir a ovelha. Daí preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? O leão fica preso lá enquanto a ovelha está comendo aqui. Mas presta atenção. Olhando para isso aqui de forma muito mais profunda, o que é preparas uma mesa na presença dos meus adversários? Porque no céu, o primeiro ato vai ser mesa preparada. Comida e casamento. Sabe por quê? Porque o pastor gosta de momentos de comunhão. Comunhão faz bem para o espírito. Comunhão faz bem para o espírito. Comunhão faz bem para o espírito. Aqui, literalmente, mesa preparada na presença dos meus inimigos é sinônimo de comunhão, porque a ovelha não come sozinha. Aqui você tem um trecho da Bíblia dizendo: eu vou te dar tanta felicidade e alegria que você vai ter felicidade de estar em culto. Sabe o que é mesa preparada e a gente comendo junto? Isso é culto. Isso é santa ceia. Isso é adoração. Isso é louvor.
Isso é presença de Deus, isso é banda tocando, isso é coral cantando, é senhoras cantando, é louvor cantando, e a gente levantando a mão e adorando o nome do Senhor, e ouvindo a palavra de Deus, e comendo, 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 comendo. Isso é mesa. E o que eu acho lindo, na presença dos inimigos. Você acha que aqui só tem anjos? É que o Senhor não nos abre os olhos, ainda bem. Você não sabe o tanto de gente difícil que tem aqui dentro, do mundo espiritual, doido para tragar a tua alma e a minha alma. E a gente se alimentando, com mesa farta, na presença dos meus, o quê? E o melhor, unge minha cabeça com óleo. Eu sei que a interpretação literal é óleo, é sinônimo de mecanismo e instrumento para curar feridas das ovelhas. É instrumento medicinal. Só que, meu irmão, a visão do pastor é corpo, alma e espírito. Olha também, símbolo do espírito dele derramado, se derramando, enchendo cada ovelha, curando cada ovelha, fazendo cada uma das ovelhas transbordarem na presença dele. Isso é óleo. E óleo é espírito. Leia comigo, por gentileza, na página 6, proteção do Espírito. Olha que lindo. Os versículos finais, mesa na presença dos inimigos, é sinônimo de comunhão, pois a ovelha não come sozinha. Aqui temos culto, regado, alegria e felicidade. Aqui temos ceia, com a participação do corpo e o sangue do pastor. Ungir a cabeça com óleo não é só para curar feridas e enfermidades de ovelhas, mas também, olhando para o Novo Testamento, é todo um símbolo de bênçãos espirituais derramadas sobre nós nas regiões celestiais, que Ele mesmo, o pastor, prepara. Porque bondade e misericórdia seguem a nossa vida todos os dias, pois meu pastor está comigo todos os dias. Ele vive em mim e eu sou templo dele. Olha que incrível. Pastor, por que o pastor quer proteger meu corpo, proteger minha alma e proteger meu espírito? Por causa de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha que lindo. Interessante, né, como é o pastor. Vigilância, necessidade de vigilância. Olha o que Paulo diz. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o versículo 24. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Sabe por que ele é fiel e ele o fará? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele tem interesse em, sendo meu pastor, eu estando no redil, me absolutamente abro para as influências dele. Ele preserva meu corpo, ele preserva minha alma,
Ele preserva meu espírito até o dia glorioso da sua vinda. Até o dia glorioso da sua vinda. Amados irmãos, a lição termina com um pouquinho de teologia para você ler em casa, essa parte. E a última parte, o dever de casa. Está vendo aí? Conclusão. O que Deus falou comigo? Anote. Chegue em casa, escreva direitinho. O que Deus falou comigo? O que Ele falou ao meu coração? Anote, escreva, pense. Tudo que o Senhor te deu. E se você quiser, faça o seguinte. Pegue o teu WhatsApp e compartilhe. Olha, o Senhor falou comigo isso. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor me trouxe isso. Porque talvez o teu compartilhar daquilo que o Senhor falou hoje ao teu coração possa abençoar muitas vidas. E eu quero que os irmãos comecem um costume muito interessante. Tenham sempre em casa um caderninho. E após lerem a palavra do Senhor, orem e meditem. E comecem a anotar o que Deus está dando a cada um de vós. E os irmãos vão ver depois de um ano o tanto de coisa que Deus te deu. Tanto de coisa que Deus te deu. Faça isso. Faça isso. Irmãos, lição número 1, tivemos uma visão panorâmica do nosso querido Salmo 23. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, pelo fato de estarmos na presença dEle. Domingo teremos a lição 2. Não se preocupe, você pode vir, tem uma cópia da lição 2 para você. E assim, a cada domingo, nós vamos estudando e crescendo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a lição, ler em casa todinha, e depois de ler, refletir, você vai anotar, criar suas anotações e divulgue. Divulgue. Suas anotações podem salvar muitas vidas. Muitas vidas. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão bom que estamos em Tua presença. Obrigado pela primeira lição da nossa querida revista, ó Deus. E, Senhor, que o nosso coração possa estar aonde ele deve estar, no Teu redil. Que o nosso corpo possa estar aonde deve estar, no Teu redil. Fala ao nosso coração, à nossa vida, à nossa alma, ao nosso espírito, durante todos estes 12 momentos em que estudaremos tão precioso salmo. Dá-nos da Tua graça. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito para sermos abençoados por Ti, para sermos edificados por Ti, para sermos, Senhor, agraciados com a Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és Deus que deseja cuidar do nosso corpo, deseja cuidar da nossa alma, deseja cuidar do nosso espírito para o dia glorioso da Tua vinda. Portanto, Senhor, ajuda-nos a fazer a única coisa que temos que fazer, que é estar no Teu redil, junto com as demais ovelhas. Ajuda-nos a nos suportar uns aos outros. Ajuda a mim olhar a outra ovelha e não enxergar nela só defeitos, mas entender que também defeitos eu tenho e que Tu estás trabalhando em cada defeito nosso para produzir em nós seres como Tu és, porque a Tua palavra diz que como Tu és, nós seremos um dia, ó amado Cristo. Então nós Te louvamos, mas também queremos Te dizer, nos sentimos protegidos, amparados por Ti, guardados por Ti. Ó Senhor, sê nosso pastor, para todo sempre, e nós Te louvaremos por isso. Amém e amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar.